Acho que é uma discussão hoje super necessária, essa história para onde está caminhando não só a humanidade, mas este homem, este novo homem e esta nova mulher, porque eu acho que é uma questão de sobrevivência. Eu acho que esse modelo de masculino e o modelo de feminino cada vez mais não se encaixam nessa nova geração que está vindo aí, e eu acho super necessário, sou super a favor desse barulho, as pessoas gostando. Mas eu penso que esses meninos, eles vêm com um chip novo, entende? Eu acho que eles não têm os preconceitos que a gente teve, o pensamento deles é muito diferente do nosso. Então, é um pouco da esperança que eu tenho. O feminismo não é o contrário de machismo. O feminismo, na verdade, ele busca a igualdade de direitos e o respeito entre os dois sexos, né? A gente não quer pensar em guetos, a gente não quer pensar só nas mulheres ou só nos homens, mas na harmonia de todo mundo. Olá, tudo bem? Bem-vindo, bem-vinda, bem-vinde a mais um episódio do podcast Ao Masculina, conversa sobre masculinidades. Eu sou Paulo Azevedo e conto com a parceria de Conrado Góes, Glaura Santos e Vitor Vieira. Você que nos acompanha desde o primeiro episódio sabe que a nossa ideia aqui é entender as visões dos nossos convidados sobre as masculinidades da forma mais aberta possível. São conversas com o propósito de escutar para refletir, gerar ideias e abrir diálogos sobre as masculinidades e suas diversas maneiras de estar no mundo hoje, para encontros mais viáveis para todo mundo. Você que ainda não ouviu os episódios anteriores, siga o nosso perfil no Spotify ou na sua plataforma de podcast preferida, ou ainda nas nossas redes sociais e no nosso canal do YouTube, que está cheio de extra. E logo no início do projeto, quando conversei com o psicanalista Ricardo Goldenberg, que você já ouviu em vários episódios aqui, no quadro Lugares Comuns, ele me recomendou o seguinte: para um programa dedicado a falar sobre a masculinidade, eu interrogaria mulheres. O que elas diriam sobre o masculino vai falar mais delas do que qualquer outra coisa que elas possam dizer e vice-versa, né? Na minha história inteira, os homens nos juntamos, entre outras coisas, para falar mal das mulheres. E isso é uma espécie de suporte da masculinidade histórica. Bom, mas isso fala de nós. Falando mal delas, falamos de nós. E muitos ouvintes perguntavam quando você vai ouvir as mulheres, e nós seguimos esse conselho e os pedidos dos ouvintes, e hoje eu estou aqui em Belo Horizonte com Vitor Vieira, Rodrigo James, para conversar com elas, as Perennials. Sejam muito bem-vindas ao Masculina. Obrigada. Muito obrigada. É uma alegria Estou estar muito aqui. feliz, gente. Os bastidores já estão super divertidos e a troca já começou bem antes dessa gravação. Eu tenho certeza que essa conversa vai render muito aqui pra gente. E para quem não conhece esse podcast semanal, as Perennials, com mais de 15 episódios no ar, conta com a direção e edição... Já, com mais de 15 episódios. Conta com direção e edição do Rodrigo James, que nos deu uma super força no início do Ao Masculina, e hoje está aqui gravando esse episódio na casa dele, nos recebendo, e pelas incríveis Cris Guerra, Daniela Zup, que infelizmente, por conta de outros trabalhos, não pôde estar aqui com a gente. Beijo, Dani. Fernanda Ribeiro e Natália Dornelas. Como vocês gostariam de se apresentar aos nossos ouvintes? Bom, eu sou a Cris Guerra, eu sou a única que não é jornalista da turma, então tem dia que eu falo que eu sou jornalista, tem dia que eu falo que não, mas eu sou publicitária de formação e também sou escritora, influenciadora digital, eu detesto falar isso, sou produtora de conteúdo online, né, e também palestrante. Acho que é isso. Eu sou Fernanda Ribeiro, sou jornalista, especializada em cultura. Durante muitos anos atuando na área de televisão e rádio. Hoje eu tenho um bistrô, né? Só no cozinho, mas faço faxina, cobro, pago, sirvo mesas, sempre sorrindo, né? Tenho um programa de cultura com o Rodrigo James e com o Terence Machado, que chama Esquema Novo, que tem podcast, está no YouTube. E, mais recentemente, tenho a alegria de fazer parte das Perennials.
Nossa, pois é. Então, eu estou num momento de transformação tão profunda que eu só posso dizer que eu sou Natália Dornelas. Que até jornalista eu não sei mais se eu sou. É sério, assim, durante muito tempo eu fiz, né, jornalismo fútil, né? Falava de moda, falava de decoração, arquitetura, temas que hoje não têm sinergia comigo. Então, eu estou olhando para tantas coisas e querendo saber tantas coisas que por hora, eu sou só Natália Dornelas. Já é muita coisa. Já é muita coisa. Eu sou Natália. Né? Natália. Tá, não precisa nem desse Nath. sobrenome. Nath. Nath. Entendeu? Nath, lá de Guarani. Tá? Maravilhoso. Sou Joe. E para começar, eu sempre faço essa pergunta. Qual que é a curiosidade ou inquietação de vocês em torno desse tema? Eu fico pensando se os caras estão achando que a gente tá legal, entendeu? Porque eu tô achando que tem horas que a gente tá meio chata. Nós, mulheres, assim, com tantas questões, falando tão alto o tempo inteiro, né? Que agora o protagonismo feminino, não sei o quê. Não sei se a gente tá um pouco exaltada, sabe? Meu namorado acha que não, mas eu fico me policiando, assim, às vezes. Acho que é isso, assim. Eu queria entender como que tá para eles esse barulho todo tão feminino, né? Porque quando a gente faz barulho, nosso barulho costuma ser ensurdecedor. E marcante na história, né? Sim. Bem marcante. Eu acho ao contrário. Eu já acho que tem que fazer barulho mesmo. Acho que durante a vida, né, as mulheres foram realmente caladas. Que seja na religião, que seja na vida doméstica, que seja na política, enfim, na vida. E eu acho que agora, não é agora, né? As mulheres já estão gritando aí desde, sei lá, desde as sufragistas, talvez, que seja um movimento mais recente, mais antigo e recente que a gente sabe de mulheres que correram atrás, né, dos seus direitos. Acho que é uma discussão hoje super necessária, essa história para onde está caminhando não só a humanidade, mas este homem, este novo homem e esta nova mulher, porque eu acho que é uma questão de sobrevivência, tanto do homem quanto da mulher. Quanto do ambiente, né? Do ambiente. A mulher, por não suportar mais tanta humilhação ou tantos desmandos ou mandos em cima dela, e os homens por terem que entender e onde eles vão se encaixar nisso aí, porque eu acho que esse modelo de masculino e o modelo de feminino cada vez mais não se encaixam nessa nova geração que está vindo aí, e eu acho super necessário, sou super a favor desse barulho, as pessoas gostando ou não. Bom, se é para falar de uma curiosidade, a minha curiosidade é por que, em geral, os homens têm tanta dificuldade de buscar o autoconhecimento, porque eu acho que isso é uma coisa que realmente nos dá paz para nos relacionar com outras pessoas. Não que seja fácil, né? Eu busco o autoconhecimento e mesmo assim é um desafio me relacionar. Mas eu acho que quando a gente consegue olhar para dentro, tudo fica mais fácil, né? Então essa é a minha principal curiosidade. Qual é o grande medo de olhar para si mesmo, né? E eu também estou mais na turma da Fernandinha. Eu acho que a gente precisa, sim. Eu já tive uma época que eu achava que o feminismo, do ponto de vista semântico, estava errado. Eu falava, mas não, eu não quero um movimento que seja contrário ao machismo, mas na mesma vibe, né? E eu acho que existe um erro semântico porque o feminismo não é o contrário de machismo. O feminismo, na verdade, ele busca a igualdade de direitos e o respeito entre os dois sexos, né? Então, eu demorei para tirar um pouquinho esse preconceito que eu tinha e aí eu comecei a ler algumas coisas a respeito e vi que, de fato, eu já era feminista e não percebia. E acho que, é claro que eu prefiro... vai ser muito melhor se a gente conseguir as coisas não no grito, mas com a nossa delicadeza, porque eu acho a delicadeza feminina uma grande força, mas nem tudo dá para conseguir sem ser no grito, né? Então tem coisa que tem que ser no grito, mas eu ainda acho que a gente ainda está no caminho, nós mulheres e os homens mais ainda, de entender o que é o machismo, porque a gente não consegue, a gente não sabe viver num mundo que não é machista, a gente não criou esse mundo ainda, né?
Então é um longo caminho pela frente, mas eu acho que é trabalho de formiguinha e de formiguinho, né? E é muito legal ter um podcast como Alma Masculina lutando por isso, né? Tanto que a gente já trouxe esse assunto para as perennials, porque esse assunto é importante para a gente, né? A gente não quer pensar em guetos, a gente não quer pensar só nas mulheres ou só nos homens, mas na harmonia né, de todo mundo. Vivemos em sociedade, né? Claro. E conta um pouco como é que surgiu esse projeto. Qual que é a ideia das Perennials? Perennials ou Perennials, para começo de conversa? Períneos. Perennials. Períneas. Tudo volta para o James, porque na verdade surgiu de uma conversa minha com o James, né? E eu e Fernanda, a gente já tinha uma vontade há um tempo atrás. Anos. Há 300 anos, né? Desde 1918. Desde o verão de 64. De fazer alguma coisa juntas. Na época, quando ela estava na rádio, eu também era colunista da rádio em que ela trabalhava. Enfim, sempre teve esse desejo. A Cris sempre teve ao meu redor, né? E aí, eu e Fernanda, James. Aí o James falou, mas podia ter mais mulheres. Eu acho que ele citou o nome da Cris, não foi isso, James? E James disse que sim. Obrigada, hein, James? E aí eu falei, então tá, vou chamar a Cris. Aí cheguei para a Cris, contei e tal. E aí ela já tinha uma ideia de uma temática que fazia sentido pra gente, porque eu estava vivendo a história do meu pai, velhinhos, apaixonado pelos cabelos brancos. E aí ela sugeriu a vinda da Dani, que todos conheciam menos eu. E eu acho que foi ótimo, porque a Dani é a musa cult, né? A Dani sempre vem com a frase do livro, que eu nunca li e nem lerei. Então era muito maravilhosa, com a frase né? da música, né? Da Ou música. com a letra da música. Eu falo, nossa, como que ela consegue lembrar? Eu não consigo lembrar o nome do livro que eu tô lendo, mas ela cita e tem, né, aquela segurança e tal, é muito legal. Ela deu uma equilibrada também na nossa... Mas eu acho que nessa história toda, o legal também é falar que a vontade de falar para essa geração, nossa geração de mulheres e homens também, porque muitos homens nos ouvem também, que ficou meio de lado, sabe? Pelo mercado, por tudo. E são pessoas como nós que não se definem mesmo, não se deixam definir pela idade, sabe? Nem na roupa que você usa, nem na forma como você leva a sua vida, nem como... E a gente descobriu, e a gente ainda está descobrindo, que existe um movimento muito grande de pessoas que compartilham dessas ideias e que está crescendo cada vez mais essa vontade de se discutir e de colocar para fora toda essa vida que a gente tem pela frente e que as pessoas acham que depois dos 40 você... Barranco abaixo. Barranco abaixo, entendeu? E não é. Eu acho né? que existe um tabu muito grande em torno do envelhecimento. Eu sou a mais velha de nós, eu já estou quase saindo das quarentonas, porque eu tenho 49, então no ano que vem a gente vai ter que mudar o nosso slogan, porque eu falo, já não se fazem mais quarentonas, nem cinquentonas, como antigamente. E quando eu fiz 45, eu fiquei pensando nisso. Falei, cara, eu tô indo para os 50 e tal. E aí eu fiquei pensando muito em fazer alguma coisa sobre isso. Aí cheguei a ensaiar algumas coisas, mas não deram certo. E o que eu percebi é que para a maior parte das pessoas é sempre um tabu fazer 40. Eu já vi gente falando de 30. Nossa, eu tô fazendo 30. E eu nunca encarei dessa forma. Eu acho que, sim, são 40, tem dificuldades e tal. Agora, quando eu penso, nossa, 50, nossa, eu nem vi. E é verdade, assim, eu raramente penso nisso. Quer dizer, pensava. Hoje em dia eu penso porque a gente se reúne toda semana para falar sobre isso, né? Mas eu falei, gente, tá na hora de falar sobre isso de um jeito um pouco diferente, assim. Não é o fim do mundo, mas era. Sei lá. E aí tem a coisa da aposentadoria, que hoje em dia, quem que aposenta? Ninguém, né? Só o Raul Seixas, porque nasceu há 10 mil anos atrás. É a mulher de meia idade, né? É. Essa denominação, eu sempre achei ela horrorosa. E eu sempre tive medo de chegar na meia-idade. Sério. Para mim sempre foi expectativa de vida era 80 anos. Não é nem questão da história de morrer, não. É a história de você estar na meia-idade, era uma mulher completamente jogada para escanteio. É. E eu olhava e falava assim, meu Deus, que pânico de chegar aos 50, porque eu vou ser uma mulher jogada para escanteio, entendeu? E aí você percebe, de repente, que não.
E como você, várias mulheres maravilhosas estão ali e que se recusam a ser jogadas para escanteio, entendeu? E eu acho que é por isso que as Perennials está tão bacana de fazer e tão bacana os retornos que a gente tem. Porque é isso, gente. É um país que está envelhecendo. Cada vez mais, né? Até a gente já citou isso várias vezes, acho que em 2000 e daqui a pouco, o Brasil vai ter muito mais velhos do que jovens. E você pensa num país que ainda valoriza a juventude de uma forma quase criminosa. Entendeu? Porque na Europa essa proporção já é um pouco diferente há mais tempo, né? Então, existe uma relação mais tranquila com o envelhecimento, com o cabelo branco, com as rugas, né? E o Brasil é campeão de cirurgia plástica. Era os Estados Unidos e agora, hoje em dia, é o Brasil. Então, assim, a gente é um país muito visual, muito preocupado. E no Brasil, é crime envelhecer. É uma coisa, assim, é impressionante. Para a mulher, então, mais ainda, né? Mas os homens entraram de sola nesse mercado da estética, né, nos últimos Também. anos. Eu acho que esse número também aumenta em função disso. Agora, só para dar uma palhinha, perennials, de onde que vem esse termo e o que que ele significa? É só ligado às mulheres ou ele é para qualquer... Não. Natália que descobriu esse termo. Não, na verdade, nas minhas pesquisas, eu comecei a conversar muito com Laila Valias, que é uma super comunicadora mineira, mora em São Paulo e estuda a longevidade. Hoje ela é uma das grandes autoridades em longevidade no Brasil. Muito legal o trabalho dela. E ela, então, faz muitas lives no LinkedIn sobre esse tema. E ela citou perennials e rapidamente explicou o que era. Eu falei, gente, isso é o que a gente é. Acho que a gente já tinha feito um primeiro podcast, que inclusive a Dani nem tinha participado ainda, que era tipo um piloto. E aí eu falei, gente, é a tag do que a gente está fazendo. Né? É uma definição que coloca a gente em algum lugar, né? Porque a gente não é millennial, a gente não é terceira idade, a gente não é cinquentona. 40 eu acho que é o mais limbo que tem, né? Os 40, porque você não é nada, né? Você não é balzaquiano, né? Você não é balzaquiano, você não é cinquentão, você não é terceira idade, você não é nada, né? Assim, dentro das classificações, né? E aí uma publicitária americana, Dina Pell, acho que em 2016, ela se deparou com essa realidade e colocou essa tag, né? Facilitou, assim, ela colocou essa tag. Ela percebeu que a publicidade não estava olhando para essas pessoas que têm um superpoder de compra, né? Mas a coisa é tão fresh que, por exemplo, no Brasil, a primeira pesquisa quantitativa e qualitativa deste grupo etário foi feita no começo desse ano, da Mind Miners, que é um instituto que fica em São Paulo, né? Só lembrando que perennials tem um termo da botânica que chama, né, que são flores e plantas perenes que duram mais do que as outras. Já deu para ver que daria para fazer. Eu tô com um super desafio aqui, gente. Mentira Já que deu pra acabou. ver. Não, que daria para fazer um super episódio com cada uma delas. São muitas histórias. Cada personagem? Sim, porque Estamos à disposição. muita história. Não, estamos apenas começando. E eu resolvi encarar esse desafio com muita ternura, como foi falado no último episódio, com muita alegria, evitando o máximo de qualquer man interrupting, né, que a gente já ouviu aqui esse termo no masculina, para ouvi-las de coração e mente abertas. E para tentar fazer um recorte, eu recorri aos episódios de vocês para tentar trazer algumas perguntas. E eu queria saber o quanto a idade, vocês já falaram um pouco disso aqui, o quanto que a idade, o passar do tempo, afetou e afeta vocês e seus parceiros, né? Principalmente em relação à sexualidade, que para o homem, a partir dos 40, ainda é uma questão para muitos deles, por conta da exigência natural de uma performance, né? Entre muitas aspas. Eu acho que eu comecei a sentir uma diferença no meu tesão, assim, mas eu acho que tem muito mais a ver com a quantidade de trabalho do que com a idade. E aí, esse ano foi o ano, sei lá, de um ano para cá, foi o ano que eu confirmei que eu realmente estou no climatério, né? E eu pus um implante, que é tipo, ela implanta e na pele, assim. E aí as barrinhas vão liberando o hormônio. E assim, no dia seguinte eu só pensava em sexo, uma coisa louca, uma coisa assim maravilhosa, sabe? Então, eu acho que é muito bom quando a gente tem esses recursos, né? Mas eu acho que são vários fatores que determinam a nossa
mudança de sexualidade. Eu posso dizer que com 40 anos eu entrei no meu auge sexual, assim. Eu acho que com 40 anos a minha vida sexual ficou muito melhor do que ela era antes, sabe? Eu percebo isso, que a partir dos 40 eu percebi que eu estava muito mais tranquila, muito mais... Não é nem a quantidade de desejo, mas assim, mais segura de mim, sabe? Eu acho que com 40 anos eu falei, nossa, eu tô mulherão. Mas eu tô com 49, não tô mais tão mulherão assim. Porque aí eu comecei a perceber gordura localizada, coisas que me incomodam hoje que não me incomodavam antes, né? Mas eu acho que a reposição hormonal tem sido uma grande amiga nesse momento, assim. É muito bom que eu possa fazer uso disso, é super controlado, etc. Porque minha mãe teve câncer de mama, então tem que estar sempre observando. Mas foi uma coisa muito legal para a minha vida. Eu aconselho quem puder pesquisar a respeito, acho que é uma coisa que foi muito legal. E seu parceiro tem algum tipo de cuidado nessa mesma linha? Não. Meu parceiro mal tem cuidado, porque eu acho que os homens se cuidam muito pouco, né? Eles olham muito pouco para eles, assim. Mas o que eu percebo é que ele trabalha pra caramba, né? E não tá atento a essas coisas. Mal tá atento. E não é uma coisa dele, né? É uma coisa geral. Masculina, né? Os homens acham que não precisam se cuidar tanto, né? Acho que nós temos mais questões para olhar, mas sem dúvida existe a andropausa, né? Existe sim uma baixa, que aí quando eu comecei a ouvir falar, eu falei, cara, eu reconheci o meu pai nesses sintomas, assim, de uma certa depressão, né? Que é quando você não olha para essas coisas, não acha que é necessário, né? Acha a andropausa que tudo é psicológico, existe. Né? Eu casei tarde, né? Eu casei com 42 anos. E tô com 46, ou seja, tem apenas 4 anos. O que eu tô dizendo é o seguinte, nesses 4 anos, muita coisa aconteceu. Porque, né, por mais que você tenha a história do começo de casamento, que é igual para todo mundo, né? Eu entrei na menopausa. Junto. E eu acho que isso tudo influencia. A história da idade, a história da menopausa, a história de você... Vocês mudaram seus planos profissionais também. Nós mudamos nossos planos profissionais, a gente trabalha junto. Então, assim, é uma série de coisas. Na verdade, eu acho que essa relação homem-mulher, na questão da sexualidade, eu acho que cada caso é um caso. Não acho que eu acho que tem a história de da convivência, do casamento, tem época que tá ótimo, tem época que tá mais frio, tem época que tá mais quente, tem época que você tá cansado, que você não quer saber. A menopausa, ela realmente transforma muito a mulher, né? No meu caso, por mais que eu faça reposição hormonal, você não tem mais aquela história que você tem mais segurança com você se aceita mais, mas não é a mesma coisa de você ter 30 anos. Seus hormônios não são mais os mesmos. Isso é fato, para homens e para mulheres. Mas eu acho que no meu caso específico, eu ganhei outras coisas. Eu tenho uma parceria muito incrível com meu marido. Ele é um cara muito incrível. De verdade. Então, assim, a gente pode não fazer sexo todos os dias, nem todas as horas, nem todas as semanas, mas você acaba compensando com outras coisas. E eu acho que isso também faz parte da maturidade. Porque, às vezes, é muito chato você viver numa sociedade que sexualiza as relações o tempo inteiro. E quantifica, né? Então, quantas assim, vezes por semana você faz sexo? Assim, e para o homem, deve ser muito chato você ter que ser o garanhão o tempo inteiro. E para a mulher, é um saco você ter que ser a gostosa o tempo inteiro. E às vezes eu fico vendo esses programas e nada contra, eu acho que cada um com o seu cada qual. Mas às vezes eu vejo assim, faça ginástica pélvica, incremente a sua... vista-se de roupa tal. Só de pensar que eu tenho que vestir de enfermeira ou de alguma coisa, eu já dormi. O que eu quero dizer com isso? É que às vezes não adianta você fazer coisas mirabolantes para salvar casamento ou para dizer que você é desejável se você não tiver gestos
possíveis, possíveis. né? Marcelino Freire falou no último episódio, ele falou, me interessam os amores possíveis, os impossíveis... Isso, Né? entendeu? Já tentei. Nossa, tem um texto lindo. Isso me lembrou um texto lindo de um Instagram chamado O Macho da Relação, que ele fala do sensualizar. O que é o sensualizar? Começa desde de manhã, quando você leva café para a pessoa, ou quando você faz alguma coisa que é bacana. Então, ele fala que o sexo tá em tudo. É lindo esse texto. Lindo. Um dia eu cheguei pro Baixo e falei assim, Baixo, você tá indo no supermercado? Compra pra mim um shampoo. Compra pra mim um shampoo. Tô precisando de meu shampoo, acabou. Quando ele voltou, eu vi dentro do meu... Aí eu saí pra ginástica. Quando ele voltou, tinha um frasco de shampoo idêntico ao shampoo que eu uso. Eu não falei com ele que shampoo que era. Eu falei, compra um shampoo. Isso é lindo. Quando eu vi que ele tinha percebido, tido Eu acho que o Ale compraria um condicionador também. Então, Tô que eu brincando, falo sacanagem. que isso também é sexual, você tá entendendo? O que os homens ainda podem e precisam aprender a se permitir com as mulheres? Eu acho que chorar. Chorar na frente delas, se for o caso, né? Falar Falar que mais. tá sentindo. É. Acho que isso aí é muito importante. Porque eu acho que você não conseguir expressar se você tá triste, tá alegre, o que te aflige, isso é muito desesperador. Eu acho que aí isso me leva nos leva a um outro lugar, que é admitir falhas, fracassos, pedir ajuda. Eu acho que os homens andam precisando muito da nossa ajuda. E eles precisam também saber pedir, porque eu acho que a maior parte das mulheres está super disposta a dar ajuda para quem ama, sabe? Porque o homem ficou nesse lugar aí do provedor, e ele tá perdido. É o provedor, é o fodão, é o comedor, né? E aí? Não é mais assim. Não é mais assim. Eu acho que eu lembrei de uma coisa que eu fico observando nos homens que estão no meu entorno. A falta de espaço, eu não sei se seria falta de espaço, para pensar em fé e espiritualidade, sabe? Assim, eles têm muita dificuldade com isso, né? Eu tenho frequentado algumas situações e o número de homens é muito inferior, né? Se você for olhar quantas mulheres estão ali buscando isso e quantos homens estão buscando isso. E eles têm esse prazer de dizer que não acreditam em nada. Coitado de quem não acredita em nada nessa vida difícil que ela é. Sabe? Verdade. Eu tenho pena de quem não acredita em nada. Isso está intimamente relacionado ao autoconhecimento. Acho que as duas coisas andam juntas, assim. São os mesmos caras que procuram menos essa evolução espiritual, são aqueles que também procuram menos, né, uma terapia, ou se conhecer, ou, sabe? Agora, eu tenho uma pergunta, assim, que me incomodou no especialista, que ele fala que os homens se reúnem para falar mal das mulheres. Eu fiquei chocada. Eu também fiquei chocada. E triste, e lamento por esses homens, porque eu acho que essa cultura de mulher falar mal de homem, homem falar mal de mulher, no sentido de que homem não presta, mulher só quer saber de dinheiro, esses clichês que vão tornando a vida muito mais difícil, inclusive de ir pra frente. Mas aqui as pessoas têm mania de falar assim, vamos falar mal dos outros? Isso já me incomoda. Já viu essa coisa Independente assim? de qualquer tipo de gênero, vamos falar né? mal dos De quem outros. que nós vamos falar mal? Oi! Sabe assim? Então, quer dizer, a coisa é muito triste, É né? anterior ao gênero, né? esse Eu comportamento. acho que é anterior, sabe? As pessoas ainda falam isso. Vamos encontrar, vamos tomar um café, falar mal dos outros. Eu falo, gente, essa pessoa tá falando isso pra mim, não. Ela não está falando isso pra mim. Tá bom, não. Não é? Lugares comuns, como Alvina Muscat. Qual seria o caminho para a mulher também reconhecer parte dessa estrutura machista, porque ela também faz parte dessa sociedade, ela tem cada vez mais espaço e, de alguma maneira, ela também está envolvida na formação dos seres humanos. Nós, mães, somos responsáveis diretas por esse processo de passagem de cultura, não é? Mas até hoje, como eu estava dizendo para você, eu tenho conversado com mães
que elas gostariam de poder ser mais meigas e aceitar melhor a ternura dos filhos. Mas por causa dessa questão cultural, o medo da homofobia é tão grande que elas próprias se censuram muitas vezes, né? Eu não quero formar um filhinho afeminado. Quer dizer, o que é um filhinho afeminado? Ele chora, ele fica deprimido, ele se fecha no quarto. Ele se fecha, mas aí o que faz um menino quando se deprime? Já que ele não pode chorar, já que ele não pode ir para o colo de ninguém, então ele vai ver filme pornográfico, talvez, ou ele vai procurar jogos agressivos, não é? Por algum lugar e tem que sair, vai sair sempre, tem saído sempre, pelo caminho da raiva, da agressividade, da violência. E aí eu queria saber como vocês estão lidando com essa ressignificação do homem para o qual vocês foram ensinadas a conviver, relacionar, trabalhar. No seu caso, Cris, também queria que você falasse desse lugar de mãe do Francisco. Me sinto muito responsável por essa mudança e muitas vezes perdida sem saber como começar, porque é muito difícil você mudar o seu lugar. Por exemplo, eu lavo a louça e fico chamando o Francisco. O Francisco está naquela fase que qualquer coisa que você chama, ele fala, peraí. Né? O peraí demora 5, 10, 15 minutos, aí tem que brigar, tem que repetir. Ele tem algumas funções em casa, então, no fim de semana, eu lavo a louça e ele tem as funções dele, eu sempre chamo. Se eu pedir para lavar a louça, vai ser um drama tão grande. E às vezes a gente fala, que saco, não vou deixar a louça e vou fazer, né? Eu acho que é o tempo todo tentando dividir as tarefas e mostrando para ele, até porque a nossa dinâmica é uma dinâmica de 2. Não tem um pai na história, né? Porque o pai dele não existe desde antes dele nascer. Então, é uma dinâmica ali mais companheira. Eu acho que eu consigo fazer com o Fran uma coisa muito legal. A gente é muito parça, sabe, assim... A gente conversa sobre as coisas muito honestamente. Quando ele começou a se masturbar, ele falou comigo, olha, mãe, você acha que eu me masturbo? Que legal, filho. Tal. Como é que é a masturbação feminina? E se a gente indo pra escola? É assim. Tipo assim, sem muito drama, sabe? E o avô dele, foi muito legal que o avô dele saiu com os netos e meio que ensinou, assim, deu as coordenadas. É assim, o órgão sexual e tal. Jura? E facilitou. Maravilhoso. E olha que o avô é pastor batista. Então, assim, mas ele fez isso, É mesmo? E aí, outro dia ele falou comigo assim, mãe, como que beija na boca? É assim, filha, você vai pegar um sorvete, sabe? Quando você vai põe a língua e tal. E eu sempre faço a coisa de um jeito muito divertido, de um jeito sem dramas, sem papas na língua. Então a gente tem um papo muito reto, sabe? Isso é muito legal. E a gente é muito carinhoso um com o outro, a gente tem um carinho físico muito grande. Então o que eu acho como eu tenho muitos amigos gays, muitos mesmo, ele está acostumado a conviver, o padrinho dele é gay, então assim... Ele está acostumado a conviver com isso e no começo ele falava, mas fulano é namorado de fulano? Namorado de fulano, pronto. Eu não dava importância para esse estranhamento dele. Então ele aprendeu a conviver com um mundo que é real. Sim. Mas as meninas acolhem esse tipo de menino? Olha, o que eu percebo é que o Fran sai da turma para se relacionar. Tem uma menina que ele está paquerando e ele sai da turma. Quando ele está com ela... É ele e ela e a amiguinha dela, e um amiguinho dela, entendeu? Então é como se ele saísse dessa turma, porque parece, a impressão que eu tenho é que ele é um pouco mais maduro do que os meninos que estão com ele, assim. Ele lida com mais naturalidade. Eu posso estar enganada também. Mas eu não toco em muitas questões, eu prefiro observar. Então, outro dia ele fez uma observação, eu falei, Fran, isso não é legal, isso é machismo, isso é racismo. E eu tenho uns livrinhos, assim, depois eu vou dar a dica, assim. Eu acho que hoje em dia você tem manuais, sabe, que você pode recorrer. O mercado editorial está te dando essas possibilidades. Porque eu acho que é muito legal você falar, não sei sobre isso. Mas eu tenho uma sensação que é óbvio que tem que vigiar o tempo inteiro, né, ficar de olho, como a Cris disse, que está sempre de olho. Mas eu penso que esses meninos, eles vêm com um chip novo.
Entende? Eu acho que eles não têm os preconceitos que a gente teve. O pensamento deles é muito diferente do nosso. Então, é um pouco da esperança que eu tenho. São seres que vieram já com uma outra programação. Eu queria fazer uma provocação. Eu acho que toda vez que a gente remete a esses lugares do masculino, a gente fala um pouco do passado, né? Dos pais, de como... Eu queria entender como é que as mulheres estão lidando com este homem que está buscando, sendo que elas foram ensinadas por uma outra geração a ter uma outra relação com o homem. Tipo assim, um homem que está em movimento de ressignificação, mas a mulher que não foi educada para esse padrão de comportamento em relação a esse homem. Sendo super binário, tá? Eu tenho muita dificuldade de visualizar isso, porque, na verdade, eu acho que eu sempre fui uma mulher que conviveu num meio mais moderno. E eu sempre, durante muitas relações, eu ganhava mais do que os homens, e isso nunca foi um problema para mim, E nem para para eles eles, também não. sabe? E eu vim de uma família muito machista e eu percebia isso. Não era assim, meu pai é machista, não era nomeando dessa forma. Eu fui criada também, eu acho que isso também fez muita diferença. Eu fui criada por uma mãe obcecada, a palavra é essa, obcecada por nos ensinar, eu e as minhas duas irmãs, a não depender de ninguém, financeiramente, inclusive falando. Então, eu acho que desde cedo, lá em casa, nós três sempre nos viramos, né, eu e as minhas duas irmãs, sempre nos viramos muito. E a gente cresceu com essa história de não depender de homem. E isso, hoje, eu vejo que faz uma diferença quando você tem uma independência financeira. Porque você acaba tendo uma independência financeira e emocional também. Para mim, eu não sabia que havia esses grupos aí de homens querendo né, se haver com os tempos novos, com a mulher crescendo dentro da sociedade. Não sabia disso. Você está me falando um fator novo e eu acho muito legal. Queria ser um mosquito para estar dentro de um grupo desse e ver o que eles estão falando. Eu fiquei sabendo, eu acho muito legal. Eu fiquei sabendo dias desses, de um caso de um grupo desses, maravilhoso, que é lá em Fernando de Noronha. Um grupo de homens que se juntaram, um deles era muito querido lá na ilha, e perdeu o filho. Então os homens, os amigos, se juntaram para chorar. Ai, que bonito. Junto com ele. E aí a história foi tão tocante, eu fiquei sabendo desse caso recentemente. Foi tão tocante, foi tão bom para esses homens que eles começaram uma reunião semanal depois dessa história para falar sobre as mazelas de cada um. Que lindo. Que bacana. E depois que eles começaram a chorar, por causa, né, do filho deles, eles começaram a chorar e a se entender ali, a se resolver e a fazer uma terapia coletiva. E eu fiquei tão encantada com essa história, mas assim, tão feliz, porque é isso, que bom que os homens estão se mexendo e que bom que existe hoje um podcast Alma Masculina, que bom que eles estão, né, que vocês estão se mexendo para isso. Eu sempre gostei de homens mais femininos, sempre, assim. Então, eu não tenho o menor problema com isso. Meu namorado é um cara meio feminista, assim, é um cara muito mais tranquilo em relação a essas coisas. Então, para mim, assim, quanto mais exemplares desse tipo tiver, melhor para o mundo, entendeu? Maravilhoso. A minha pergunta era quase uma curiosidade mesmo, porque eu tenho pesquisado e acompanhado esse tema e vendo muitas ações e muitas coisas, não posso chamar de movimento ainda, mas articulações acontecendo tardiamente no Brasil, mas já acontecendo fora daqui há muito tempo. Mas eu fico curioso para saber das mulheres que não estão nesse lugar de consciência, como é que elas lidam com esse homem? Se esse homem é cobrado a tipo, volte, seja o provedor dessa casa. Cadê o varão? Cadê, sabe assim? Ainda tem. Deve ter, aquela mulher que ainda quer arrumar um cara rico. Deve ter. É um pouco isso, tem. assim. A minha curiosidade é essa, vocês Eu conheciam alguém que tem essa mentalidade, se elas estão achando tudo uma bobagem, assim como tem vários contramovimentos de homens, né, que não vou divulgar nenhum deles aqui, que também acham uma bobagem tudo isso, e que isso é uma pesquisa nos Estados Unidos, e que qualquer discussão sobre masculinidades é um assunto, 90 e tantos % achava que era coisa de homossexual. Uhum. Então,
Tá acontecendo placas tectônicas Estão se movimentando. acontecendo aí, né? É porque a gente acaba se afastando naturalmente desse tipo de mentalidade. Acho que é Eu natural. não tenho essa amiga também, não. É. Que quer que Eu seja tenho um irmão que como solta umas antes. piadinhas, assim, machistas no grupo da família e tá foda. Assim, eu meio que me calo, sabe? Sim. E ele fica... Ninguém ri, assim. Ele tá realmente... Ultrapassado. É. Lugares comuns, com Malvina Muscat. A violência contra a mulher aumentou, Malvina, com esse movimento todo? É uma pergunta que a gente se faz, não é? Porque tem todo o aspecto da denúncia que aumentou. Eu, quando comecei a trabalhar com as mulheres, quem trazia as mulheres para a instituição eram as filhas, porque as mães tinham vergonha de denunciar os maridos e tal. Então, claro que as denúncias aumentaram. Primeiro que tem mais delegacias, está mais aberto esse tema, as mulheres têm menos vergonha, né? Até às vezes estão exagerando, né? Denunciar um homem que seduziu ela há 30 anos atrás, eu acho um pouco descabido, quando nós vivíamos uma cultura muito diferente. Então, é difícil saber, tem muito mais denúncia e, como tudo vai para a mídia hoje, parece também que, eu acho que sempre se matou muita mulher e ninguém ficava sabendo. Agora, claro que a gente não pode desprezar a ideia de que o homem está mais desamparado. Em que sentido? A mulher está cuidando menos dele. Ela está menos escrava das necessidades dele. Ao contrário, hoje tem um macartismo do feminismo, né? Que também é outra coisa que a gente precisa tomar cuidado. O que seria esse marcatismo? É a coisa de ser feminista roxa e achar que não pode ser gentil demais, porque senão o homem abusa. Quer dizer, eu vejo isso nas universidades, as meninas estão muito bravas com os meninos, mas muito bravas. Isolando mesmo eles, criticando. Outro dia um menino falou, numa reunião que a gente fez, pô, ela tá me confundindo com o cara que encoxa ela no metrô, eu não tenho nada com isso. Eu fico um pouco triste, porque a gente que trabalhou nessa questão, que acompanhou o feminismo e tal, nós pensávamos deixar para essas próximas gerações uma condição mais harmônica. E, de repente, você vê uma ira entre as mulheres jovens que é um pouco exagerada, né? Mas acho que faz parte desse movimento de chamar a masculinidade toda de tóxica, etc. Eu queria saber se vocês já sofreram algum tipo de violência física ou psicológica e qual que é a solução que vocês vislumbrariam para esse tipo de problema. Eu já sofri violência psicológica, eu vivi 2 relacionamentos tóxicos. Um namorado que eu tive que era muito ciumento, que pegou todas as minhas senhas, começou a vasculhar a minha vida. Essa relação durou 3 meses, mas assim, quase enlouqueci, porque... E eu batia nele de raiva, assim, a minha reação era tipo socar ele, porque não é possível, porque eu, no começo, gostava dele, depois eu vi que ele era louco, né? Não é uma pessoa que... Enfim, tive que romper a relação. E uma outra relação que eu vivi na mesma casa com uma pessoa que tirava toda a minha estrutura psicológica, porque o tempo todo jogava com emoções ambíguas, assim. E tudo acabou mesmo na hora que ele começou a implicar com o Francisco, aí, porque ele era um doce com o Francisco no começo. E acho que, nesse sentido, tem um problema muito sério, porque os homens são mais fortes fisicamente, né? Então, em algum momento, a gente se sente meio... Né? Se o homem quiser usar da violência, em algum momento ele pode vencer, né? E aí eu realmente não sei. Eu acho que é por isso que outro dia a gente estava gravando um episódio sobre relacionamentos tóxicos. A gente tem que estar muito alerta para esse tipo de coisa, porque a doença não é só de quem da outra pessoa. E com certeza, para eu topar esses 2 relacionamentos, eu estava num momento de muita fragilidade que eu precisei tratar também. Então, é importante a gente perceber isso. Acho que essa questão da saúde mental, sabe? Eu tenho uma dificuldade em aceitar homem que bate mulher.
de todas as formas, do psicológico, do homem estar sendo oprimido pela mulher, da mudança de comportamento, do meio em que ele vive, da forma como ele foi criado. Eu confesso que eu realmente tenho muita dificuldade, eu não consigo entender, eu não consigo, inclusive, conceber um homem batendo numa mulher. Isso, para mim, é ponto que eu não consigo entrar nesse tipo de discussão, entende? Eu consigo entrar em outras discussões, em várias outras, da história da fragilidade masculina, do porquê que eles não choram, do porquê que vocês não colocam para fora. Isso tudo eu consigo. Violência contra a mulher é uma coisa... Eu nunca passei por isso, acho que nem psicológico e nem físico, mas eu sou muito... e no que ela disse da história do feminismo, eu sou da teoria que todo exagero leva ao equilíbrio. Então, eu acho que a história das meninas, dessa ira, eu acho que faz parte. É o movimento do pêndulo, é o né? movimento Pra lá do e pra pêndulo. cá. Eu acho que você, também, como mulher, o feminino também foram... É o que eu já disse lá no começo, foram séculos e séculos sendo oprimido, né? Você pega quem fudeu o mundo? Eva, né? Foi Eva que comeu o fruto proibido, né? Então você já começa saindo de desvantagem lá atrás, né? Na religião ela já te coloca numa posição de desvantagem. Então eu acho que é muito perverso. Foram perversidades atrás de perversidades ao longo dos séculos com a mulher, de todas as formas, né? E que eu acho que hoje culminou numa raiva mesmo. Eu acho que tem a história assim, você pode ser feminista, você pode ser feminina, só não vem falar comigo assim, eu não sou feminista, eu sou feminina. Não, acho que você pode ser os dois. Você pode correr atrás dos seus direitos, você pode também ser feminina. Isso não está ligado, uma coisa não está ligada à outra, não necessariamente. Enfim, eu não tenho nenhum exemplo disso, né, de ser coagida ou agredida na minha vida, graças a Deus. Mas eu gostei muito da fala da Malvina, anotei aqui para poder saber mais. Gosto do pensamento dela, menos radical, né? Eu não sou Me Too, definitivamente. Por quê, Nath? Porque eu acho que é isso, né? A pessoa teve um caso lá há 30 anos e agora resolveram... Por exemplo, eu estou divulgando um filme do Woody Allen, um trabalho, né? E eu sabia que poderia acontecer algum questionamento nisso, né? Divulgando no Instagram, nas minhas redes. Por conta do filme ter sido, né, barrado nos Estados Unidos em função desse problema lá com a filha, né, que não se conseguiu provar até hoje, né? E eu acho que assim, o que os artistas fazem na intimidade a gente nunca de fato vai saber. Mas eu vou continuar assistindo o Woody Allen, sabe? Eu acho que está muito extremado. Tanto é que na Europa o filme foi super bem recebido. Só que dentro de casa, né, a terra do Me Too, isso aí virou uma grande questão, né? E aqui no Alma Masculina é muito comum ouvir dos convidados e convidadas e especialistas que a única saída é a gente se unir e respeitar as diferenças e individualidades. E, antes de tudo, pensar sobre uma questão que está no gene da nossa história, da história do nosso país, que é o racismo. Eu queria saber de vocês, não sei, para quem ainda não ouviu, vá lá no episódio com a D. Júnior, e ele fala que não dá para discutir nada antes de discutir o racismo. Né, que ele vem bem antes das questões LGBTQI+, bem antes do feminismo. É como se a gente tivesse pulado uma pauta e começado outras. Como é que vocês lidam com seus preconceitos e o que vocês já fizeram ou fazem para desconstruí-los? Tem 10 dias que eu comprei o livro da Djamila Ribeiro, o Pequeno Manual Antirracista, porque eu acho que eu preciso aprender muito sobre isso. E acho que é uma atitude realmente... A gente não pode falar de uma minoria da qual a gente não faz parte, dizer é mimimi e tal, sem a gente estar naquela minoria, né? Sem ter estado na pele daquela minoria. E tenho procurado aprender, mas acho que quando você fala que as pessoas sempre falam aqui em se unir, eu acho que também é necessário a gente admitir que a gente erra, né? E perceber onde a gente pode acertar e sempre procurando acertar, sempre procurando aprender. Eu acho que tem várias coisas que a gente precisa aprender, porque eu acho que no Brasil a grande ignorância vem da elite, né? Porque
a elite, ela não sabe como é a vida do pobre. O pobre, ele sabe um pouco porque muitas vezes ele trabalha na casa da elite, né? Ele vê a novela, ele vê a riqueza representada ali. Então, acho que a gente precisa admitir a nossa ignorância e começar a aprender. Mas, infelizmente, tem gente que não tem nem essa noção. Começar a assumir o nosso lugar de privilégio, né? Por Exatamente. exemplo, nessa sala aqui somos 7 brancos, né? Fazendo um programa sobre masculinidades. Vocês têm um podcast sobre, né, perenidade, não sei se é esse o termo. Né? Entender que essa maioria brasileira, né, 54% pardos e negros, estão fora de alguns lugares e que estão conseguindo esse espaço cada vez mais em tudo, porque é inevitável. Isso tinha que acontecer, já foi tarde. Eu só escuto. Eu não tenho como falar. Porque não posso falar. É isso. Não é uma realidade que eu vivo, mas é uma realidade que eu vejo. Então, eu não tenho como palpitar em nada. Eu não me sinto confortável e não me sinto tendo esse lugar de fala mesmo, né? Então, eu escuto. Escuto todos esses questionamentos e eu costumo dizer que o combate ao racismo é uma luta diária. Nossa, inclusive. É de né? policiar-se mesmo, né? De... Eu acho. De ser antirracista, né? Acho que é nós temos que nos policiar e também, às vezes, policiar o outro, sabe? Porque você também dizer para o outro, olha, tá errado a forma como você pensa. Tá errado, porque assim, é cultural. Mas eu acho que passa por uma coisa que também passa pelo combate ao machismo. O combate ao machismo também passa por isso. É perceber onde o machismo, onde o racismo está se manifestando. Porque às vezes a gente não percebe, né? Você vai a um restaurante, então você vai nesse restaurante e busca onde estão os negros nesse restaurante. Quantos são, comparado com a população brasileira, quantos são e onde eles estão. E eu acho que a gente precisa começar daí. Eu preciso mostrar para o Francisco que na escola dele não tem negro, ou se tiver alguém que está numa cota lá, ele precisa achar absurdo isso, né? E a gente muitas vezes não acha. A gente ainda precisa notar esse racismo. A gente não nota. Até na palavra, no vocabulário, né? Denegrir, né? Nossa, o criado mudo, tem tudo isso, né? O criado mudo é a Lado pauta da negro, semana, inclusive, né? Mas assim, a Cris falando desse caso do restaurante, meu pai, quando em vida, morando no interior, ele tinha uma grande ajuda da Eva. A Eva é uma doméstica que virou minha irmã, assim. Eva é um ser maravilhoso, muito divertida. Eu falo que ela é a irmã separada no berço de Cacau Protásio, porque ela é tão engraçada quanto, e tem aqui, é gordinha também, negra, elas são parecidas fisicamente. E Eva, então, quando meu pai já morando aqui, ela vinha para vê-lo e ficava lá em casa, e vamos almoçar, Eva. Aí ela foi, né, toda, se preparou, e pôs um turbante na cabeça, chegou na porta do restaurante e Eva travou. Ela travou, eu falei, o que é isso, Eva? Não tem escurinho aqui não vou entrar. Falei, que é isso, Eva, você tá louca? Não, eles vão olhar para mim. Eu falei, mas vão olhar mesmo. Aí peguei um óculos super power da Prada. Daí falei, põe esse óculos e vão entrar nós duas. Ela falou, é assim? Eu falei, Gente, a Eva entrou. E foi entrevistada. Na hora que chegou o Ike, meu grande amigo, que era maître, gerente, tudo nesse restaurante, falei assim, traz para Eva um espumante rosé. Gente, a Eva era a pessoa mais ambientada naquele ambiente. Gente, a vida da Eva mudou. Ela não tira o óculos, ela incorporou esse óculos, então ela chega em qualquer lugar com esses óculos, assim, bem poder. E ela agora toma um espumantezinho, ela posta lá nas redes sociais dela. Mas, enfim, a Eva precisou daquilo ali para entrar. Mas depois que ela entrou, ela se sentiu tão confortável. E quando eu vejo as meninas hoje, as meninas negras que estão deixando os cabelos cacheados, para mim isso é um sinal de que as coisas estão mudando. Como elas são fortes, como elas são lindas, como elas são muito mais bonitas, né? Agora, eu vivo me policiando porque eu acho que eu ainda tenho, né? Eu tinha babá negra, né? Então, assim, eu acho que a gente não muda de uma hora para outra. Eu né? acho que o Brasil... Neste contexto cultural nosso. Aspas.
Por sermos convocados a revelar nossos pensamentos e necessidades mais profundos, às vezes podemos achar desafiador nos expressarmos em comunicação não violenta. Entretanto, essa expressão fica mais fácil depois que entramos em empatia com os outros, porque teremos então tocado sua humanidade e percebido as qualidades que compartilhamos. Quanto mais nos conectamos com sentimentos e necessidades por trás das palavras das outras pessoas, menos assustador se torna nos abrirmos para elas. Com frequência, as situações em que somos mais relutantes em expressar vulnerabilidade são aquelas em que desejamos manter uma imagem durona, por meio de perdermos a autoridade ou controle, devido à nossa tendência a entender como rejeição quando alguém diz não ou não quero fazer isso. É importante que sejamos capazes de ter empatia com as mensagens. Se as tomarmos como pessoais, podemos nos sentir magoados sem compreender o que realmente está acontecendo dentro da outra pessoa. Entretanto, quando trazemos à luz da consciência os sentimentos e necessidades por trás do não de alguém, temos clareza do que essa pessoa está querendo e que a impede de responder da forma como gostaríamos. Comunicação não violenta, técnicas para aprimorar relacionamentos pessoais e profissionais, de Marshall Rosenberg. Estamos chegando à reta final do nosso programa. Gente, as Perennials é bem mais divertido que a Alma Masculina, viu? Vocês podem ir lá, que ficou um papo sério, profundo. Pode ir lá, que vocês vão ter diversão garantida e muita reflexão inteligente, porque é uma delícia escutá-las. Cá entre nós, queria saber de você, as Perennials, o que são as masculinidades. Nunca parei para pensar nisso, até te ouvir. Eu acho que essa masculinidade está sendo construída ou desconstruída. Porque, gente, é difícil, porque você tem masculinidade de tantas formas. Porque você pega o que é masculino. Porque você tem o gay, que é masculino, você tem o sensível, que é masculino, você tem o machão, que é masculino, e que às vezes nem sempre é masculino. Mas assim, eu acho que o masculino, como a gente conhece, ele está sendo desconstruído. Masculinidade talvez seja aquilo que só o homem tem. A busca da masculinidade é o que só o homem tem, assim como feminilidade é o que só a mulher tem. Fora do mar. Vocês já se sentiram como peixe fora d'água, inadequada dentro de um sistema? Vocês já se sentiram fora do mar? Totalmente. Nossa, todo dia, quando eu acordo de manhã, eu falo, gente, eu sou uma sereia mal aproveitada. Nossa, nessa eu praia. tô sempre fora do mar. Todos os dias da minha vida, sério, desde que eu me entendo por gente. A minha vida se resume a tentar me adequar. Eu falo, não foi. Tentei ser convencional. Até a hora que eu falei, beleza, então. E quando você faz tudo, se enquadra, aí você fala assim, não, mas não tô gostando de ficar enquadrada. Aí você sai de novo, né? Então, assim, eu tenho uma síndrome de inadequação, mas é que eu acho que ela me faz ser tentar ser uma pessoa melhor a cada dia. Então, eu acho ótimo me sentir assim. Mas pra mim, uma constante. Sou pisciana, né? Nado de acordo com a correnteza para sobreviver. Escuta aqui. Temos dicas? Olha, eu Nossa, tenho um sempre filme temos muitas dicas. Na verdade, eu não sei se ele tem a ver com esse tema, mas é um filme que me tocou muito pela alma masculina do personagem principal, Patterson, do Jim Jarmusch. Aquele homem é uma fofura, sabe? E o filme é muito feminino. O ritmo do filme é um filme que traz muita delicadeza para a nossa vida. E eu acho que se eu for dar a dica de 2 livros, eu daria O Pequeno Manual Antirracista, da Jamila Ribeiro, que é muito legal, assim, muito, muito fácil de ler e tão necessário nos dias de hoje. Os 2 da Chimamanda, eu não sei o sobrenome dela, que é Sejamos Todos Feministas, e o outro que é Para Criar Crianças Feministas. E o outro um que eu acho que é muito importante nesse tema, que é o da Márcia Tiburi, Feminismo para Todos e Todes e Todas. Acho que é isso. Eu queria dar uma dica. Eu queria convidar vocês a ouvir As Perennials, episódio 8, Homem Não Chora. Que tristeza, um episódio incrível, que elas comentaram sobre vários assuntos, inclusive sobre o documentário Silêncio dos Homens, que está disponível no YouTube. A gente já deu a dica, né? Aqui. E eu queria aproveitar para dizer que quando eu ouço As Perennials, eu me divirto e me sinto em casa, como eu gostaria que vocês se sentissem ouvindo a Masculina.
e eu rio muito. E eu queria dar uma dica para rir, que também é preciso. Queria indicar a comédia Ninguém Tá Olhando, uma produção brasileira no Netflix, impecável, Olha, roteiro eba. incrível, é super divertido, com super elenco. Júlia Rabelo, Kéfera, Projota, Vitor Lamolla fazendo um anjo, o Uli, que é, na verdade, um Ângelus, né? E ele é recém-criado, né? Ele chega lá no céu. Chama Ângelos? Eu Não. Chama Ninguém Tá Eu Olhando. quase Ah, escolhi tá. ontem, não escolhi. É Ótimo. maravilhoso. Eu vi uma e ele, crítica super e ele positiva. começa a questionar todas as regras do sistema de proteção aos humanos. E nisso vão todas as questões dos humanos. E o Daniel Rezende, que é o diretor da série, ele falou numa entrevista uma coisa que eu achei super interessante: falar de uma sociedade que não questiona. E eu acho que aqui é um dos lugares onde a gente abre o espaço para questionar e não saber também. E a série, de uma forma muito divertida, vai questionando por que isso é assim, por que isso funciona assim. Assistam, é muito legal. E como é que faz para achar as Perennials e cada uma de vocês nas redes? Ah, pensei que fosse o nosso endereço. Já ia falar aqui. Rua Angostura. Pode ser o CEP, caixa Angostura, postal. Tá vendo? A pessoa perennial, ela, assim, Caixa ela postal, dá o né? endereço da casa dela. Vai lá tomar um entendeu? café comigo. Pega uma natação de madrugada comigo, gente. Então, vou fazer assim, eu começo no Instagram e vai chegando até a Cris, né? No Instagram, onde, né, que é a nossa segunda casa, né, além das plataformas de podcast, é As Perennials. Na verdade, aí tem um N dobrado, que é onde as pessoas, às vezes, não nos encontram, porque elas digitam sem o double N. E, enfim, As Perennials no Instagram. No Facebook é a mesma coisa. Pronto, mas vai fazendo seu E merchan. asperennials.com.br, nosso site. É. E para achar cada uma de vocês, falo da Dani também, Dani Zupo, que não está aqui com a gente. @Daniela Zupo, com 2 L's e apenas um Z de zebra e um P de papai. E eu, Cris Guerra. Sou Fernanda Ribeiro. O meu é meu nome mesmo, e Natália Dornelas, com 2 L's. E quem vocês gostariam de indicar para ter essa conversa aqui no Al Masculina? Eu já falei, Gustavo Ziller, que é um cara que transita nessas... Que, inclusive, tem filha menina, filho menino, e que é um cara que foi criado de uma forma mais machista e, ao longo da vida, foi se desconstruindo e é maravilhoso. Felipe Rodrigues, ele é um jornalista, eu conheci ele na moda, mas é um filósofo do cotidiano, assim, ele faz críticas maravilhosas a coisas da novela, a coisas da moda, a política. Eu acho ele um pensador, assim, é uma figura muito interessante. Ah, eu pensei no Lulu Santos, não sei por quê. Eu acho que ele maravilhoso. teria algumas coisas bem interessantes. Eu acho que você conseguiria tirar dele algumas coisas que os homens gostariam muito de ouvir, e nós mulheres também, né? Isso. O Lulu Santos, ele era um ícone pra mim. Eu achava que eu podia namorar ele. E eu tô tão feliz que ele encontrou, assumiu, né, um namorado, enfim. Eu acho que daria um super programa. E você sabe que aqui no Al Masculino o sistema é de apadrinhamento, ou seja, vocês que vão fazer essa ponte entre o Al Masculina e esses tá. possíveis Oh, convidados. meu Deus, então eu devia ter Legal. pedido a pessoa mais normal, tipo os amigos das meninas. Mas o Lulu Santos está sempre aqui. Também nós vamos chegar no Lulu, tá? Maravilha. Lulu. Queridas, e para encerrar, a gente está numa plataforma digital. Que mensagem vocês gostariam de deixar registrada para ser ouvida daqui a 10, 20, daqui a 200 anos? Usem protetor solar. All we need is love. Acho que é a mais verdadeira de todas. Eu acho que tudo que você tem, né, o que você precisa está dentro de você. Queria dizer que é uma honra, uma alegria, não só porque dentre as Perennials tem uma irmã, que é a Fernanda Ribeiro, que me viu com 19 anos chegando na Pensei TV, que foi te ver crescer. ganhando um salário de estagiário, É. e que foi a base de muita coisa na minha vida, mas também por receber 2 novas amigas, né, e que agora fazem parte da família Nossa, é tipo Al best já. Masculina. Foi um entendendo? grande E prazer. James, Inclusive, que foi tô o chegando cara... a São Paulo semana que vem para ficar na sua casa. Exatamente. Porque mineiro é assim, eu vou dar a querido. caixa postal igual a Fernanda. Dizer que o James foi fundamental mais uma vez nesse início do Masculina e que é muito bom estar em casa, né, conversando com pessoas que têm esse sotaque, essa história e da qual eu faço parte de alguma maneira, né?
Obrigado por tudo que vocês falaram. Eu que agradeço. Eu queria tocar pra Savassi, rola? Por favor, conta essa história para quem ainda não ouviu as Perennials. Fernandinha. Fernandinha. Gente, apareceu na nossa primeira gravação, tinha que despedir, e eu soltei um toca pra Savassi. E pegou. E mal sabe as pessoas, depois as pessoas ficaram sabendo que essa expressão, quem inventou é Paulinha Azevedo, que vos fala aqui. O né? Al Masculina em O pessoa. Al Masculino em pessoa, porque era um papo nosso um dia, e a gente contando uma fase nossa, a gente contando, né, encontrando e contando de mil coisas, de relacionamentos, de vida, e eu lá contando, ele pra eu resumir pra ele rápido, porque ele tava ansioso, ele, Fernanda, tá bom, e é isso aí, toca pra Savassi. E eu olhei e falei, como é que é? Toca pra Savassi, tipo, né, vamos lá, é isso aí. Vamos pra cima, vamos pra frente. Vamos pra cima, vamos pra frente. E aí, eu amei o Toca pra Savassi, as Perennials amaram o Toca pra Savassi. Já é nosso. E é nosso. É. E elas vão mandar os royalties. É. Obrigado eles mais chegarem. uma Vamos vez. dar. Obrigado, gente. E vocês podem ver trechos inéditos dessa nossa conversa no nosso canal no YouTube e também nas nossas redes sociais. E no nosso site você encontra todas as dicas dos nossos quadros, além da transcrição do Lugares Comuns e o episódio na íntegra. Anote aí, www.concultura.com.br/almasculina. Continue nos enviando mensagens e comentários, que pra gente é sempre muito bom saber como tá reverberando aí essa conversa, e compartilhe o Al Masculina nas redes. Você nos encontra em diversas plataformas de podcast, Spotify, Deezer, Apple e Google Podcast, entre outras. E no Facebook, /Almasculina Podcast, e no Twitter, @Almasculina, e no Instagram, você me encontra como @Almasculina ou no perfil @Paulo Azevedo Oficial. Gostaria de agradecer muitíssimo a todas as pessoas que colaboraram, em especial as nossas convidadas, as Perennials, Cris Guerra, Fernanda Ribeiro, Natália Dornelas e Rodrigo James, além da Daniela Zup, que não pode estar aqui com a gente, e Malvina Muscato e Ricardo Goldenberg. E também não posso deixar de agradecer ainda as mensagens de Andrew Pessoa e Débora Jafé. Bom, o nosso episódio fica por aqui e o Al Masculino é feito por Conrado Góes na trilha sonora original, gravação e mixagem, Glaura Santos na identidade visual e arte, Vitor Vieira nas fotos e no registro em vídeo e eu, Paulo Azevedo, na idealização, produção, roteiro, edição e apresentação. E neste episódio, contamos com Rodrigo James na gravação. Esse podcast conta com a colaboração da sua companhia e é realizado pela Concultura. E você que nos deu prazer da sua companhia até aqui, muitíssimo obrigado e até o próximo encontro.